E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje. Nesta aula nós iremos compreender o orçamento familiar, identificar gastos do orçamento familiar, refletir sobre como melhorar o orçamento familiar. Olha só, pense um pouquinho. Você sabe qual é a importância do orçamento familiar? A sua família faz um orçamento familiar mensal? Sabe o que são gastos e ganhos? Vamos descobrir, ou reconhecer, ou lembrar. Gastos é tudo aquilo que irá consumir nosso dinheiro, como pagamento de contas, gastos com supermercado, despesas com lazer. Ganhos é todo o dinheiro que ganhamos no mês, salário e renda ganha através do negócio próprio. Ou benefícios que a família recebe, ou alguma coisa que foi vendida pela família, né? Esses são os ganhos, tá bom? Então agora eu quero que você anote esse quadrinho no seu caderno e a gente já volta. Muito bem, agora que vocês anotaram a ideia de ganho e a ideia de gasto, vamos continuando. Para a gente ter uma introdução, olha só. O orçamento familiar é a chave para manter as finanças da família em ordem, avaliando o que entra e o que sai de dinheiro. Ou seja, o que vai ser gasto e o que vai ser ganho, tá bom? Anota essa informação para mim e a gente já continua. Muito bem, agora que você já anotou o conceito de orçamento familiar, né, que é o resumo dos gastos, dos ganhos, para você poder decidir o que você vai fazer exatamente com o dinheiro, aonde você vai aplicar e o que você vai poder gastar, não é? Vamos continuando. Orçamento da família de Giovana é um exemplo que a gente vai trabalhar agora, então dá uma olhada, ó. Giovana está em busca de uma vaga no programa Jovem Aprendiz. Você já sabe que o Jovem Aprendiz é um programa em que é possível os adolescentes a partir de 14 anos, desde que estejam frequentando a escola, poder trabalhar alguns dias da semana em meio período e receber uma remuneração por isso, tá bom? Então a Giovana está em busca de uma vaga no programa Jovem Aprendiz, a fim de começar a ganhar um salário para ajudar a sua família nas contas da casa. Na casa de Giovana moram seus pais e seus 2 irmãos. Beleza? Para que eles mantenham as contas da casa organizadas, eles combinaram que iriam começar a fazer um controle orçamentário. E foi nesse momento que Giovana percebeu que poderia colaborar com as contas de casa quando começasse a ganhar o seu salário. Então, no momento em que eles colocaram as contas num papel, ela percebeu assim, poxa, se eu puder ter um trabalho, puder ganhar algum dinheirinho, eu posso ajudar nesse orçamento, posso complementar a renda familiar e facilitar um pouco a nossa disposição de ganhos e gastos, ok? O que acontece se em um orçamento familiar não forem listadas algumas despesas? Como o orçamento familiar pode ajudar uma família a economizar dinheiro? Perguntas para a gente pensar. O que rola aí? Vamos descobrir. Se uma família esquecer de contabilizar alguma ou algumas despesas, no final do mês a conta não vai fechar.
e eles poderão começar a ter problemas financeiros. Além disso, o orçamento familiar pode ajudar uma família a economizar, pois ela identifica melhor sua receita e as despesas, vendo onde pode gastar menos dinheiro e, se possível, levantar uma receita variável. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Anotar essa informação no caderno e a gente já volta. Agora que você anotou essa informação sobre o orçamento familiar, vamos continuando. Identificando gastos no orçamento familiar. O maior problema de uma família são seus gastos. Por vezes, nem é a necessidade de ganhar um salário maior, mas sim em controlar as despesas mensais. Há famílias que, quando a receita aumenta, eles também aumentam as suas despesas. Então, às vezes, o dinheiro que se ganha até dá para os gastos da casa. O problema é que se sobra um dinheirinho, vamos lá e gastamos. Se sobra mais um pouquinho, vamos lá e gastamos. Vamos aumentando os gastos. E isso contrabalança o orçamento. Então, a gente tem que ter consciência do que pode ser gastado, do quanto se ganha, para poder tomar as decisões corretamente, né? E ter um respiro. Isso é muito importante. E como controlar isso? Através do orçamento familiar. Nele, ao listar receitas, despesas e economias, muitas vezes iremos perceber que estamos economizando muito pouco ou quase nada. E é nesse momento que precisamos tomar uma atitude. Certo? Olha essa continuação. Evitar tentações e despesas desnecessárias e frequentes, como sair para passear toda hora. É uma forma de economizar. Além disso, se a família não começar a economizar, ela pode se endividar e nunca ter uma reserva de emergência. Então, ter uma reserva de emergência é importante. Economizar com hábitos que se repetem, que gastam dinheiro, é importante, tá? E é importante cuidar com coisas que não são necessárias no primeiro momento. Você pode ter o desejo de comprar determinada coisa, mas o seu orçamento está um pouquinho apertado. Então espera, numa oportunidade melhor você compra. E é sempre muito importante ter a reserva de emergência, justamente pela palavra emergência. Você pode precisar de um dinheiro que você não tem, e daí você vai tirar da onde? Você pode gerar uma dívida. Isso é bem preocupante, tá bom? As famílias têm algumas despesas mensais, porém algumas delas não podem ser evitadas, apenas reduzidas, como procurar um valor de aluguel acessível, controlar o gasto com alimentação e roupas, pesquisar um plano de internet com um bom valor e uma boa velocidade. Para tanto, basta entrar em contato com outras operadoras, ou até mesmo com a sua operadora atual e verificar novos planos. Então veja só, aqui não cortamos nada, nós ajustamos. Comprar roupas em locais que têm ofertas mais em conta, né? Diminuir um pouquinho o gasto com alimentação, trocando alimentos ou deixando de comprar coisas que não são tão importantes, trocando às vezes o plano da internet, trocando às vezes de casa, né? Às vezes existe uma casa em outro lugar que tem um aluguel mais em conta, né? Mas são coisas que vão te proporcionar uma certa economia, certo? Então você precisa analisar bem essas questões, ok? Você não, você e a sua família, ok? Agora nós vamos fazer uma atividade. Liste os possíveis gastos de sua casa. Você não precisa desenhar a tabela como eu desenhei, você pode só escrever uma listinha, todos os gastos que você sabe que tem na sua casa. E você pode, de repente, sublinhar os gastos que estão relacionados com você. Por exemplo, alimentação. Eu faço parte dessa alimentação? Faço, então sublinha alimentação. Certo? Coisas assim, ok? Então, para um pouquinho, pense sobre todos os gastos que a sua casa tem. Vai anotando aí, sublinhando o que tem a ver com você. E a gente já volta.
Muito bem, pessoal. Quais são os gastos que tem aí na sua casa? O professor, obviamente, não sabe quais são os gastos que você tem. Então, eu vou listar aqui alguns exemplos e você vai comparando aí, vai dizendo, isso eu tenho na minha lista, isso eu não tenho. Mas são exemplos de coisas que aparecem, tá bom? Então, olha lá. Aluguel, para quem paga aluguel. Condomínio, para quem mora num condomínio, tem taxa de condomínio. Financiamento de casa, para quem está comprando a sua casa. Prestação do carro, para as famílias que compraram um carro recentemente. Supermercado ou feira, é um gasto de todo mundo, né? Escola, para quem paga a escola, né? Existem escolas que são particulares, que as pessoas pagam para estudar, ou faculdades, né? Ou cursos. Ou ainda os gastos que você tem na escola. Afinal de contas, o seu lápis não é de graça, o seu caderno não é de graça, o seu uniforme não é de graça. Então, a escola é uma despesa das famílias que têm crianças na escola, certo? Gasolina, para quem tem o carro em casa. Transporte, para quem anda com transporte público ou algum outro tipo de transporte. Roupas, que tem que estar comprando sempre. O telefone, né? TV a cabo, para quem tem... Se bem que hoje em dia as pessoas têm mais streaming em casa do que TV a cabo, né? Então essas plataformas em que você assiste vídeo, assiste filme, é mais fácil as pessoas terem isso em casa do que TV a cabo. É uma coisa que ficou tá meio ultrapassado, vamos dizer assim, né? Mas algumas pessoas ainda têm TV a cabo. Luz, gasto de todos. Gás, gasto de todos. Água, gasto de todo mundo. IPVA, que é o imposto sobre quem tem veículos automotores, ou seja, carro, caminhão, né? Você paga um imposto anual que é chamado IPVA. IPTU, que é o imposto que se paga sobre o terreno onde está a sua casa. Quem tem a casa própria precisa pagar esse imposto anual para a prefeitura, que é o IPTU, ok? Matrícula escolar, para quem faz algum curso ou estuda numa escola particular, né? Às vezes tem que pagar essa taxa de matrícula. Produtos diversos, os produtos que a gente consome. Treinamentos, pessoas que vão em academia, ou que fazem natação, ou que fazem escola de futebol, coisas assim. Por exemplo, são treinamentos que são pagos, né? Sistema, às vezes a pessoa opta por ter um sistema de vigilância em casa. Ou questão de internet, alguma situação mais específica. São despesas, plano de saúde, a necessidade de você complementar o atendimento médico com o atendimento privado ou particular. Aí você precisa pagar um pouquinho mais. Não tem plano de saúde, mas às vezes precisa fazer uma consulta, eu vou lá e pago a consulta. Despesa com saúde também, ok? Tem algum exemplo que eu coloquei aqui que você não colocou? Tem exemplos que você colocou e que eu não coloquei? Então, pensa aí, porque essa é a tua casa. Não adianta eu te dar um formato pronto de gastos, sendo que na sua casa a dinâmica é diferente, tá? Então é importante pensar sobre os gastos da casa, beleza? Depois você pode até mostrar a sua listinha para o seu responsável, para o seu pai, para sua mãe e discutir. São esses os gastos da casa? Tem alguma coisa que eu esqueci? Que às vezes você vai descobrir coisas que você até não se ligava ou não dava, ou não sabia mesmo, certo? Então é um tipo de informação bem importante. Tá ali, possíveis respostas, porque pode não ser a mesma resposta que a sua, tá bom? Analisando. A família Silva tem uma ótima organização financeira. Em uma planilha mensalmente, eles listam as receitas, as despesas e as economias. Depois de 6 meses, eles verificaram o total que conseguiram economizar. Tá? Ali no cantinho tem uma perguntinha. Para que serve uma lista de compras? A lista de compras te ajuda a definir o que exatamente você precisa comprar, para você não sair comprando coisas desnecessárias. Tá bom? Então, olha o modelo de tabela. Planilha orçamentária da família Silva. Salário da mãe, R$ 1.500. Salário do pai, R$ 1.500. Salário do filho, R$ 550. Ao todo, eles têm R$ 3.550 de receita, do que entra, ok? Despesa, eles gastam R$ 200 de luz, a água é R$ 70, o aluguel é R$ 880, a internet é R$ 100, a alimentação em torno de R$ 900 e o lazer em torno de R$ 500. Então, a despesa deles é R$ 2.650. Ao todo, sobra uma economia de R$ 900. O que eu quero que você faça? Eu quero que você anote esse modelo de tabela no caderno. Tá? Anote no seu caderno e a gente já volta.
Anotou tudo? Agora nós vamos fazer um exercício. Dá uma olhada. Considerando quanto a família Silva consegue economizar mensalmente, qual o valor que conseguirão juntar em 6 meses? Veja só, lá na tabelinha, ela consegue economizar R$ 900 por mês. Em 6 meses, quanto que elas vão economizar? Pense um pouquinho e a gente já volta. Vamos lá então. Se em 6 meses, em cada mês eles economizam R$ 900, o que a gente tem que fazer? 6 vezes 900, que é 5.400. A família pode empreender com esse dinheiro, começando um negócio em que todos possam colaborar e assim ter uma renda a mais. Bem como eles podem investir para que ganhem juros, tá? Então assim, a pessoa pode criar um empreendimento, certo? Produzir alguma coisa para ser vendido, que é um bom dinheiro. Ela também pode fazer o quê? Ela pode investir. Deixar investido na poupança, deixar investido em alguma aplicação e render juros com isso, certo? Ou também, né, vamos considerar o seguinte, ela pode fazer alguma coisa interessante para a família. Podem fazer uma viagem, né? Podem passear em algum lugar, fazer uma coisa maior, que talvez com os R$ 900 do mês não daria, mas com R$ 5.400 é possível e ainda sobra um trocadinho, tá? Afinal de contas, nem tudo é sobre economizar, 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 abrir empreendimento ou investir. Às vezes, tudo que a família precisa é estar junto em algum lugar, fazer uma viagem, fazer um passeio, se divertir também, tá? É uma opção. Afinal de contas, qual que é o objetivo da educação financeira? Aqui nessa aula, a gente está fazendo um orçamento para controlar os gastos e prever economias, né? Essas economias podem servir para um benefício pessoal ou para um benefício contínuo, na medida que você investe, não é? Então, é importante pensar sobre isso. Dá para fazer bastante coisa com o dinheirinho que sobra no final do mês, se a gente tiver responsabilidade e organizar as nossas despesas, ok?
Tá aí então, R$5.400 para a família investir, empreender ou para gastar com alguma coisa legal que eles possam fazer juntos. Tá bom? Concluindo, para que uma família tenha organização financeira, ela precisa fazer mensalmente o seu orçamento familiar. Gastos de uma família podem ser os que mais comprometem o seu orçamento e, por vezes, podem levar a família para o endividamento. Por isso é importante controlar os gastos, tentar fazer economias para ter uma reserva de emergência e fugir do endividamento. Ok? Então tá aí o que nós conversamos nessa aula. Aqui está a nossa referência, né? Você pode procurar na internet e dar uma olhadinha, ok? Então, nessa aula nós conversamos um pouquinho sobre educação financeira, tá bom? Discuta com a sua família que nós conversamos. Tenho certeza que você vai descobrir várias coisas e tenho certeza que os conhecimentos vão te ajudar a facilitar que a sua família possa ter uma vida mais tranquila em relação aos gastos, aos ganhos. E quem sabe você não se anima a procurar uma vaga quando você tiver 14 anos lá no Jovem Aprendiz e ajudar a família também com o seu salário. Ou vender alguma coisa, né? E ajudar a família com o seu empreendimento. Beleza? A gente se encontra numa próxima aula. Até lá!